Esse aqui, irmãos, é o esboço do livro. O livro tem 42 capítulos. Aliás, eu já peço para que você abra sua Bíblia no livro de Jó e deixe-a aberta. O livro tem 42 capítulos que estão divididos em 4 partes. Eu coloquei aí essas 4 partes para mostrar uma visão geral para os irmãos e aí depois nós vamos detalhando. Então, são essas as 4 partes. Primeira, o sofrimento de Jó, capítulos 1 e 2. Segunda, os discursos dos amigos de Jó, capítulos 3 a 37. Terceira, os discursos de Deus, capítulos 38 a 41. E quarta, a restauração de Jó, capítulo 42. Então, em linhas gerais, nesses 42 capítulos que nós temos do livro, e nos seus 1070 versículos, 42 capítulos, nós podemos resumir aí nessas 4 partes. A palavra-chave da primeira parte é sofrimento, a segunda são os amigos, a terceira, Deus, e a quarta, restauração. Aliás, um detalhe, uma observação importante, ainda na introdução. Geralmente, nós conhecemos muito bem o início e o fim do livro de Jó. Você já sabe como ele começa, os dramas que ele enfrentou, como a sua vida mudou drasticamente nos capítulos 1 e 2, e você conhece o final também, lá no capítulo 42. No entanto, eu queria desafiar vocês para que nós pensássemos e refletíssemos não no começo, nem no fim, mas no meio. O meio do livro é importante, porque no meio você vai descobrir várias coisas, vários discursos, a teologia de Jó, dos amigos de Jó. Se você observar, por exemplo, o meio do livro aí, dos capítulos 3 a 37, é muito grande. E às vezes a gente foca apenas no início, o sofrimento que lhe veio repentinamente, tendo, claro, a aprovação de Deus, e o final. Quando você conhece provavelmente o versículo mais conhecido do livro, Jó 42, 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas antes dele falar esse versículo, muita coisa aconteceu. Muitas coisas foram ditas e faladas de forma certa, de forma errada. Então eu queria que vocês refletissem no meio do livro. Se vocês observarem no enredo do livro, os 42 capítulos, Jó ele sofre 3 testes. Geralmente a gente só lembra de 2. Ele sofreu o primeiro teste no capítulo 1, quando Satanás, com permissão de Deus, tirou a família dele, tirou os bens dele. Esse é o primeiro teste. No capítulo 2 é o segundo teste, quando Satanás tirou a saúde dele. Mas tem o terceiro teste. Qual é este? Que teste que é esse? É o meio. O terceiro teste que ele vai enfrentar é o teste dos amigos. É o que os amigos vão dizer, vão falar. Aliás, a gente até brinca, né, que quem tem amigos como esses, ninguém precisa de inimigo. Com amigos assim, ninguém precisa de inimigo. Porque no início do livro é dito que eles ficaram 7 dias, 7 noites calados ao verem a situação de Jó. E daqui a pouco eles começam numa disparada e começam a falar palavras muito equivocadas. Eu sempre digo, o silêncio não erra. Se você não tem o que falar, então não fale. Paulo fala lá em Efésios, né, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então a gente deveria usar essa peneira, se o que eu falo vai edificar ou não vai edificar. Então eu queria que nós pensássemos nesse terceiro teste, mais doloroso e maior, que são as palavras duras que os amigos de Jó vão dizer. Muito bem, vocês estão vendo ali, nós estamos na
segunda parte, que está em vermelho. Nós estamos nos discursos dos amigos de Jó. Vai do capítulo 3 até o capítulo 37. Vou fazer mais um resumo para vocês. Resumo da segunda parte do livro que nós estamos estudando. Os capítulos 3 a 37 são ciclos de discursos. Então eu trouxe aí para os irmãos, dividido, quando começa e quando termina cada discurso. Veja só, o primeiro ciclo de discursos, capítulos 4 a 14. O segundo ciclo de discursos, capítulos 15 a 21. O terceiro ciclo de discursos, capítulos 22 a 31. Os 4 discursos de Eliú, capítulos 32 a 37. Então, a mecânica do livro é a seguinte: os amigos falam, acusam e Jó se defende. Os amigos falam e Jó se defende. Eles falam e Jó se defende. Só no quarto, só no final, quando entra Eliú em cena, Jó não fala. Só Eliú vai falar, Jó não respondeu. Não falou. Eliú vai falar 5 capítulos, e eu já falei isso aqui para os irmãos e repito, né? É até engraçado. Lá no capítulo 32 de Jó, quando Eliú entra em cena, Eliú passa um capítulo para falar que vai falar. Gostaram dessa? Ele passa um capítulo inteiro para falar que vai falar. Ó, eu vou falar, hein? Eu vou falar, e quando eu começar a falar, você não vai aguentar. E aí você fala, agora vai, né? Com Eliú vai. Capítulos 32, 33, 34, 35, 36, 37. 6 capítulos. E a gente vai ver. Eu sei que ele passa um capítulo para falar que vai falar. Então, nos 3 primeiros ciclos são diálogos. O último ciclo é um monólogo. Apenas Eliú vai falar. Muito bem. Agora uma palavra sobre os amigos de Jó. Vamos supor que você nunca leu o livro. Vamos supor que você não conhece, não sabe o início, também não sabe o meio e também não sabe o fim. Uma observação. Para quem nunca leu o livro, parece que são 3 amigos, não parece? Mas são 4. Aparece mais um no final, que é o Eliú. Porque no início do livro nós somos informados que vieram Elifaz, Bildade e Zofar. Apenas no capítulo 32 é que vai entrar em cena um personagem chamado Eliú. Ele ficou calado o tempo todo, por uma razão. Ele disse, eu sou o mais novo aqui. Eu deixei as cãs falarem, eu deixei a idade, a sabedoria dos mais velhos falarem. Eu aguentei até agora. E lá no capítulo 32 ele diz, eu vou falar. Ele ameaça que vai falar. E a gente vai ver se ele falou coisas boas ou não. Então, eu trouxe aqui o significado dos nomes para os irmãos. Então, os 3 mais conhecidos e aparece Eliú no final. Elifaz significa Deus é sua força. Esse é o significado. Bildade significa Bel amou. E aqui uma curiosidade, esse nome Bel era um nome... Depois vai se tornar um nome de uma divindade babilônica. Bel era o nome de um deus adorado pelos babilônicos. Você pode ver aí, Isaías 46:1, vai começar dizendo assim no texto, Bel se encurva. Então, Bel era o nome de uma divindade babilônica. Quando eu terminei o curso de teologia, eu me tornei bacharel. Aí eu usava a sigla Bel, e eu nem sabia que o nome não era bom, não era apropriado. Então, Bel é a abreviatura também de bacharel. Eu sou bacharel em teologia, mas Bel também era o nome de uma divindade babilônica. Isaías fala de Bel em Isaías 46:1. Muito bem, Zofar. Zofar significa gorjeador ou tagarela, falador. Então, o Zofar é o tagarela e o falador. E Eliú tem um nome muito bonito, um significado muito bonito, só não é bonito que ele vai falar posteriormente. Eliú significa ele é Deus. Então está aqui o significado dos 4 nomes, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú.
Muito bem. Acho que travou aqui. Opa, foi. Agora, o que o pastor Nelson falou na semana passada, uma breve recapitulação, só para a gente, como eu já estou há 1 ano sem vir aqui, então é só para situar os irmãos aqui, a gente vai entrar. O pastor Nelson falou na quarta-feira passada, Jó capítulo 5 a 8. Eu trouxe um breve resumo do que ele falou. Como eu vi um pedaço do que ele falou, eu vi ele me dedurando aqui, eu vi tudo que ele falou aqui, tá? Capítulo 5, o que acontece? A fala de Elifaz. A fala de Elifaz. Elifaz vai falar, ele vai dar a visão dele, e ele diz que tudo que ele vai falar é fruto de uma visão. Ele teve uma visão, veja só, no capítulo 4. Elifaz é quem começa, ele abre os discursos. Ele fala que vai dizer alguma coisa baseado numa visão que ele teve. Capítulo 4, versículos 13 a 17, diz assim: entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e eu ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Então ele advoga e diz que o que ele vai falar é baseado numa visão que ele teve. E nessa visão em que ele até arrepiou os cabelos aí do seu corpo, ele vai dizer que nessa visão, ele chega à conclusão que nenhum mortal é justo diante de Deus. Não precisava ter uma visão para chegar a essa conclusão. Muito bem, ele fala então no capítulo 5, capítulo 6 e 7, nós temos a resposta de Jó. Jó vai se defender e dizendo que ele é justo, que ele não cometeu pecado e que, na verdade, as flechas do Todo-Poderoso lhe atingiram. Capítulo 8, você tem a fala de Bildade. Lembrando que Bildade significa Bel Amou, um nome de uma divindade babilônica. E veja que interessante, o Elifaz diz que o que ele falou é baseado numa visão. E o Bildade vai dizer, o que eu vou dizer é baseado numa tradição. Gente, tradição é coisa boa, mas ela pode ser algo muito ruim também. É preciso fazer uma distinção entre tradição e tradicionalismo, certo? Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra. Lembra da minha filosofia? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Veja aí no capítulo 8, versículo 10, ele diz que o que ele vai falar não é baseado numa visão, mas é baseado numa tradição, na tradição que ele aprendeu. 8:10 diz assim: porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Então, não te ensinarão os pais, ele está recorrendo à tradição. Tudo o que eu vou falar está baseado na tradição dos meus pais, porque o que os meus pais ensinaram é o que é o correto. Ele não se baseia na palavra, ele se baseia numa tradição. E é aqui que nós estamos. A Bildade vai falar, baseado numa tradição, e o nosso estudo hoje nós vamos falar aí nesses minutos que nós temos, 2 capítulos. Nós vamos ver Jó 9 e 10, que é a resposta de Jó à Bildade. O que Jó vai dizer baseado no que Bildade disse no capítulo 8. Então esse é o nosso assunto nessa noite. Jó, capítulos 9 e 10. Nós vamos ler esses 2 capítulos. Veja só, esboço de Jó 9 e 10. Os capítulos estão divididos em 2 partes. Primeira, em cada um dos capítulos, no 9 e no 10, Jó vai dar a sua leitura, a sua percepção da realidade. É o que nós vamos ver. Então, capítulo 9, ele chega à seguinte conclusão: o homem não é justo diante de Deus. Capítulo 9, é o resumo do que nós vamos detalhar daqui a pouco. O homem não é justo diante de Deus. Segunda parte,
a queixa pela severidade de Deus, capítulo 10. Então ele diz no capítulo 9, nenhum homem é justo. No capítulo 10 ele vai dizer, Deus está sendo duro demais comigo. Apesar de ninguém ser justo diante de Deus, Deus está sendo duro demais comigo. Ele já havia dito nos capítulos anteriores, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. É bom lembrar, irmãos, que nós conhecemos toda a história, sabemos do enredo, o início, o meio e o fim, mas Jó não sabia, nem os amigos de Jó sabiam daquela conversa que teve lá no céu. Na verdade, tudo que se desenvolve aqui no livro de Jó é no andar de baixo. Mas ele não sabia do que aconteceu no andar de cima. Francis Schaeffer, um renomado filósofo cristão reformado, dizia que tem 2 andares, tem o andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é o nosso, e tem o andar de cima, que nós não conhecemos muito bem, e não sabemos o que acontece. E aqueles que passam pelo andar de cima, têm algumas dificuldades para contar. Por exemplo, Paulo diz em 2 Coríntios 12, eu conheço um homem que foi até o 3º céu. Se no corpo ou se fora do corpo, não o sei, Deus o sabe. Depois, João escreve o livro do Apocalipse, 22 capítulos, falando do andar de cima. E ele tem muita dificuldade para falar sobre o andar de cima, porque nós somos terráqueos. Estamos acostumados com o aqui e com o agora. Então, Jó não sabe que houve essa conversa no andar de cima, e ele então vai dizer que, olha, apesar de eu não ser justo, as flechas do Todo-Poderoso me atingiram. Muito bem, vamos ver então aí um pouco de cada um desses capítulos. Jó 9, o homem não é justo diante de Deus, afirma categórica e peremptoriamente Jó. Vamos dividir algumas partes aqui. Primeira parte, Jó faz a seguinte declaração, Deus é sábio e poderoso. Veja aí, por favor, vamos ler aí versículos 1 a 12, é a primeira parte. Deus é sábio e poderoso, afirma Jó. 9:1 diz, então, Jó respondeu e disse, na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Porfiou aqui pode ser traduzido como ousou. Quem foi que ousou com ele e teve paz? A resposta é clara, ninguém. Versículo 5. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Eu não sei se Jó sabia do relato de Gênesis, né? Gênesis capítulos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ele diz no versículo 8, sozinho Deus fez todas as coisas, inclusive as constelações, versículo 9. Quem fez a Ursa, o Órion, o 7 estrelo e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas, que não se podem esquadrinhar ou entender, e maravilhas tais, que não se podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Versículos 1 a 12, nós podemos resumir nessa frase, Jó afirma e reconhece, Deus é sábio e poderoso. A despeito de tudo que aconteceu comigo, a despeito de como eu estou, de como está o meu corpo, que o texto vai dizer que ele pegou um caco para se coçar, a despeito de todas essas coisas, é preciso reconhecer, Deus é sábio e poderoso. Ele sabe de todas as coisas, Ele
pode todas as coisas, Ele criou sozinho os céus e a terra. Ele simplesmente com a sua palavra, na expressão que a gente usa na teologia, é ex nihilo, ou do nada. Ele diz, haja luz, e houve luz. Com apenas o seu comando de voz, ele vai criando todas as coisas. Veja aí, por exemplo, no versículo 2, só para pincelar rapidinho alguns pontos que eu achei importantes. No versículo 2, a conclusão de Jó no versículo 2. Ninguém pode ser justo. Correto. Ninguém pode ser justo. Essa teologia de que ninguém é justo, ela também vai para as páginas do Novo Testamento. Paulo diz em Romanos 3, versículos 10 a 12, a gente não vai ler, mas Paulo diz claramente lá, não há nenhum justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo. E lá em Romanos 3, Paulo está citando um salmo do Saltério, do Antigo Testamento. Então ele afirma, ninguém pode ser justo. Paulo concorda com Jó, lá no Novo Testamento, em Romanos 3, e diz, é verdade, não há nenhum justo. Versículo 4, ele afirma também, ele é sábio e poderoso. Perfeito. Versículo 5, ele remove os montes. Lá em Apocalipse, quando fala de monte, de montanha, de céu, o texto diz que diante de Deus, os montes querem correr, os montes querem fugir do poder, da grandeza e da soberania do Senhor. Que mais que ele diz? No versículo 9 ele diz, Deus fez todas as coisas sozinho, inclusive as constelações. E ele cita aí no versículo 9, né? Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. No capítulo 38 ele repete a mesma coisa. E o profeta Amós, lá no seu livro, no capítulo 5, ele também cita a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo. Deus criou todas as coisas, inclusive as constelações. Versículo 12 ele diz, se Deus quer fazer alguma coisa, quem pode impedir? Lá no Novo Testamento, Paulo diz assim, agindo eu, quem impedirá? Portanto, nessa primeira parte, Jó está dizendo claramente, Deus é sábio e Deus é poderoso. Segunda parte, agora ele particulariza e fala um pouco de si. No entanto, esse Deus que é sábio e poderoso, derramou a sua ira sobre mim. É o resumo aí da segunda parte, a ira de Deus sobre ele, ou sobre Jó. Versículos 13 a 20, caminhemos mais um pouco. Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder, ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo. Olha, ele não está dizendo que é justo. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu, desde que eu desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar. Antes me farta de amarguras. Se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Então, a conclusão de Jó, nessas linhas aqui, nos versículos 13 a 20, é, Deus derramou a sua ira sobre mim. No versículo 13 é dito, Deus não vai revogar a sua ira. Ele está irado comigo. Como já enfatizamos, né, as flechas do Todo-Poderoso foram atiradas em mim. Mesmo que eu fosse justo, eu não ousaria falar com Deus. Esse Deus que é sábio, que é poderoso, mas que está irado comigo. No versículo 18, ele está tão aflito que ele diz assim, Deus não me permite respirar. Está difícil para ele, né?
Talvez para inspirar e expirar estava difícil para ele. E no livro você percebe que ele diz mais ou menos assim: durante o dia está ruim, e durante a noite está péssimo, está pior. Durante o dia eu gostaria que chegasse a noite para eu dormir, mas eu percebo que não consigo dormir. E quando a noite chega, eu torço para que amanhã chegue, mas eu não consigo. Eu sei que durante o dia eu também vou sofrer. E ele diz: Deus não me permite respirar. Eu já tentei fazer um cálculo de quanto tempo ele sofreu. Nós não temos exatamente, mas nós temos pistas no livro, tem pelo menos uma pista. Ele diz que esse sofrimento dele atroz foi por meses. Meses. A gente lê o livro rapidinho, né? Lê rapidinho os capítulos, o enredo, mas ele diz que o seu sofrimento foram meses. Vamos supor aqui, metade do ano, 6 meses. Imagina você viver 6 meses, se fosse o caso, em que ele afirma: Deus não me permite respirar. 6 meses, um drama. Ele me farta, Deus me farta de amarguras. Versículo 18. O seu sofrimento é de fato atroz. E Jó é citado lá no Novo Testamento, lá em Tiago capítulo 5. Tiago fala claramente dele, dizendo: vocês têm ouvido a paciência de Jó. Sejam pacientes como Jó, que está com dificuldade para respirar. Então, ele diz na segunda parte: Deus derramou a sua ira sobre mim. Terceira parte. Terceira parte, nós vemos aí as perdas de Jó. Veja aí o que foi que ele perdeu, as perdas de Jó. Versículos 21 a 24. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Irmãos, aqui tem um detalhe interessante. Versículo 21, ele diz que não faz caso da sua vida. Aqui tem um detalhe curioso. Aqui tem o ponto mais baixo da teologia de Jó. Jó falou umas besteiras aqui. São 42 capítulos, ele vai escorregar aqui e ali, mas nesse trechinho aqui dos versículos 21 a 24, é o ponto mais baixo do pensamento de Jó. É o pior ponto da sua teologia. Olha a afirmação que ele faz: para mim tudo é o mesmo. Ele diz assim: Deus destrói tanto o íntegro como o perverso. É verdade isso? Não é verdade. Que Deus destrói o perverso é verdade, mas não é verdade que Deus destrói o íntegro. Percebe que pela sua angústia, pela sua dificuldade de respirar, ele já não está no melhor das suas faculdades mentais. Para ele tudo é a mesma coisa. No final das contas, Deus vai destruir quem é mau, quem é ímpio, quem é perverso. E quem serve a Deus e quem é íntegro também. Não, isso não está na Bíblia não. Aliás, é um perigo. Você não pode fazer teologia aqui no livro de Jó, baseado na vida de alguém que está doente, com dificuldade de respirar. Cuidado para não sair fazendo teologia aqui, porque aqui é o ponto mais baixo da teologia de Jó. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Eu coloquei ali no versículo 21, esse é o ponto mais baixo do seu pensamento. Lá no Salmo 116, versículo 11, o salmista também estava perturbado, e ele disse assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. A conclusão é que se nós estivermos perturbados, se não estivermos no melhor das nossas faculdades mentais, nós vamos dizer coisas equivocadas. Jó diz: para mim tanto faz. Deus vai, no final das contas, Deus vai destruir quem é correto e quem não é correto.
o Antigo Testamento termina lá em Malaquias 4. O Antigo Testamento termina e o profeta Malaquias diz assim: vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o injusto, entre o íntegro e o perverso. Portanto, a teologia de Jó está equivocada, bem equivocada. No final das contas, Deus vai destruir. Se você é bom, você vai ser destruído. E se você é mau, também. Não é assim que nós entendemos. Então, a sua afirmação está distorcida. Outra coisa, eu tentei dar razão para ele aqui no versículo 24. Ele diz que a terra na verdade, a terra toda está entregue nas mãos dos perversos. É quase verdade, né? Não é tão mentira isso daqui, né? Que na verdade a terra, as nações, estão nas mãos de homens maus, homens perversos, homens que não temem a Deus. A terra está entregue nas mãos dos perversos. Tem muito perverso, mas também tem gente ainda que, por conta da graça comum de Deus, ainda faz o bem. Tem gente que lidera os seus países, o seu respectivo país, e que não é perverso. Então, é a declaração de alguém que está desesperado. Última coisa do capítulo 9. Quarta parte, a brevidade dos seus dias. Ele vai dizer que os seus dias são breves. Veja só, versículos 25 a 35. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Observem que ele já deu o veredito, ele mesmo já deu o veredito dele. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo. Ou seja, ainda que eu lave as minhas mãos, ainda que eu tome banho, ainda que eu passe sabão, para nós, ainda que eu passe sabonete, eu ainda vou estar sujo. Mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele, Deus, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Resumindo a quarta parte, Jó diz assim: os meus dias são breves. Aqui ele tem razão. Aqui ele tem razão. Lembra lá do Salmo 90? Moisés escreveu no Salmo 90 que a nossa vida chega a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Então, aqui ele tem razão. E é interessante, não sei se você já observou, alguns estudiosos chegam a dizer que Jó viveu cerca de 200 a 210 anos. Acreditam nisso? E ele diz que os meus dias são breves. Por que eu fiz essa conta? Veja só, eu chuto uns 200 anos que ele viveu. Lá no final do livro tem uma informação que diz que depois de tudo que ele passou, ele viveu ainda 140 anos. Vamos supor que se ele viveu mais 140 anos, vamos supor que quando a tragédia aconteceu, se ele tivesse uns 60, 50, 60 anos, nós chegamos aos 200. E ele não era um menino de 20 anos quando aconteceu o problema. Por que nós sabemos disso? Porque ninguém tem 10 filhos com 20 anos. Concorda comigo? Então é tudo lógica e dedução. Não, Jó tinha 20 anos, mas como assim 20 anos se ele tem 10 filhos? Não pode. Então vamos supor aí, Jó tem 50 anos e já tem 10 filhos. Muito bem, então
ele já tem aí 50 mais 140, nós já vamos aí para 190. Eu chuto uns 60 anos mais ou menos, 60 anos para ter 10 filhos, pode ser antes. O Ibope sempre fala, são 2 pontos percentuais para mais, ou 2 pontos percentuais para menos, mas chega a 200 anos. Os historiadores dizem que Jó viveu na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 185 anos. Não seria nenhum absurdo dizer que Jó viveu 190, 180, 200, alguma coisa assim. E mesmo tendo vivido próximo dos 200 anos, ele diz, os meus dias, no versículo 25, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. A Débora está animada aqui, já vai entregar os dízimos e as ofertas aqui, viu? A Débora. Está aqui o gasofilácio, viu, Débora? Menina crente, viu? 2, 3 anos já entrega dízimos e ofertas, viu? Muito bem. Está vindo. Muito bem. Vamos para o capítulo 10. Veja aí, para a gente fechar aqui, esse aqui é mais curtinho. Esse aqui tem 2 partes. Capítulo 10, a queixa pela severidade de Deus. Ele vai dizer, apesar de que todo homem não é justo, Deus está sendo pesado demais com a sua disciplina com relação a mim. Veja aí então, na primeira parte, versículos 1 a 17, o que nós temos aqui, Jó faz perguntas para Deus. Perguntas. E eu contei aqui, eu tive a curiosidade de contar, Jó fez 7 perguntas aqui. 7 perguntas para Deus. Você vai ver aí no texto, que o texto, os versículos 1 a 17, eles são formados basicamente por perguntas. São perguntas que Jó faz para Deus. Vamos ver aí então as suas perguntas para Deus. Capítulo 10. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. Irmãos, deixa eu dizer um detalhe, uma coisa importante aqui. Você já esteve amargurado? Com amargura de alma? Quando alguém chega nesse ponto de ter amargura de alma, ele não deseja mais viver. A pessoa não deseja mais viver. Nós temos alguns exemplos na Bíblia assim. Por exemplo, o que me ocorre de cabeça aqui, não está no roteiro ali. A esposa de Isaac, a Rebeca, ela, vendo que Jacó havia fugido, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo, Jacó foge para morar com Labão, seu tio, e a Rebeca fica sabendo que o filho dela, o Esaú, começou a se casar com mulheres estrangeiras. E o texto lá em Gênesis diz que ela teve amargura de alma, e ela diz para Isaac, o marido dela, com todas as letras, depois que o nosso filho casou com essas mulheres, eu não tenho mais vontade de viver. A Rebeca diz assim, eu estou com amargura de alma, as mulheres do nosso filho Isaac, faz alguma coisa, as mulheres do nosso filho são uma amargura, tirou-me a vontade de viver. É aqui. Ele diz, eu falarei com amargura. Então ele vai mandar ver nas perguntas aí. E as perguntas não são tão boas assim, porque ele está amargurado. A Rebeca queria morrer. O profeta Elias, lá em 1 Reis 19, quando ele ouviu a voz da malvada Jezabel, 1 Reis 19, 3, quando ele ouviu, olha, Jezabel disse que vai matar você. Jezabel disse que você tem 24 horas de vida. O que você fez com os profetas, eu vou fazer com você, eu vou matar você. Digam para o Elias que ele tem 24 horas de vida. 1 Reis 19, 3 diz, Elias diz, basta, é melhor morrer do que viver. Para alguém dizer isso, está muito amargurado. Um terceiro exemplo que eu me lembrei, é o exemplo de Jonas, o profeta Jonas. Lembram-se quando Deus construiu aquela árvore para ele lá, que ele pode ficar na sombra,
pegar abrigo, depois Deus manda um verme, mata a árvore lá, e ele diz, poxa, a árvore morreu, Deus vai usar de misericórdia com os ninivitas, o Jonas diz, é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que esses homens se converterem. Está com amargura de alma. Jonas é interessante, né? Ele prefere morrer do que ver 120 mil pessoas se converterem. Está lá no final do seu livro. Jonas é o único pregador que fica triste quando ele prega que as pessoas se convertem. Já repararam? Ele é o único. Ele pregou um sermão só e 120 mil pessoas se converteram. Isso nunca mais aconteceu na história. Mas ao invés de ele ficar feliz, ele está amargurado, ele falou que quer morrer. Depois o sermão que passou mais próximo, Pedro lá em Atos 2 pregou um sermão e quase 3 mil se converteram. Alguém já disse que na igreja primitiva você pregava um sermão e 3 mil pessoas se convertiam. Hoje você precisa pregar 3 mil sermões para um se converter. Jonas está amargurado. Vamos ver a amargura de Jó, então, transformada em perguntas. Ele começa a fazer perguntas para Deus. Veja só. Falarei com a amargura da minha alma. Versículo 2. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-me bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Olha as perguntas que ele está fazendo, amargurado. Tens tu olhos de carne? Não. Acaso vês tu como vê o homem? Não. São os teus dias como os dias do mortal? Não. Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Não. Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Esse texto me faz lembrar do Salmo 139, lembram dele? Nos teus dias, foram escritos os meus dias, no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. E Davi diz lá no Salmo 139, de forma maravilhosa, extraordinária, o Senhor me formou. Versículo 10, porventura, não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia, e olho para a minha miséria. O que é ignomínia? Vergonha. Muito bem, o seu Oswaldo. Muito bem, seu Oswaldo. Vejo que não estás longe do reino do céu, seu Oswaldo. Não, brincadeira. Estou cheio de vergonha, e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Muito bem, essa aqui é a primeira parte. Agora a segunda e última. Segunda parte, Jó vai questionar o motivo da sua existência. Por que eu vivo? Para que viver numa situação dessa? Por que o Senhor me conserva com vida se eu estou com dificuldade para respirar? E ele vai então questionar qual é o motivo da minha existência. Para que eu fui criado?
As crianças da nossa igreja em breve saberão, né? Tivemos reunião hoje do departamento infantil. As crianças em breve saberão. Fomos criados, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por que Deus me criou? Por que eu existo se eu não consigo nem respirar? Veja aí, versículos 18 a 22, a resposta mais detalhada dele. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias. Ele acha 200 pouco, tá bom? Ele acha 180, 190, 200, ele acha pouco. É pouco, comparado com a eternidade. Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. É mais ou menos assim, no versículo, me deixa um pouquinho em paz, para que eu possa respirar. 21. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Veja que é interessante, quando ele diz no versículo 18, por que, pois, me tiraste da madre? Na verdade por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Ele já disse isso. Já é a segunda vez que ele diz isso. Veja aí no capítulo 3, tá em vermelho ali para os irmãos. Veja só, capítulo 3. Versículos 11 e 12. Veja só. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos, para que eu mamasse. Percebe? No capítulo 3 ele está dizendo, diante do que aconteceu com ele nos capítulos 1 e 2, por que eu não morri? Seria melhor. Eu não estaria aqui já com uma certa idade e sofrendo. Ele diz no versículo 12, porque houve regaço que me acolhesse. O que é regaço aqui? Colo. Quem foi o abençoado que me deu? Colo. Aí, a Débora tem colo aí, né? A Débora tem a Raquel vem aqui tocar e ela tem vários colos aqui, né? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve colo? Por que alguém me acolheu? E por que peitos para que eu mamasse? No capítulo 3 ele fala um monte de coisas, dizendo seria melhor e mais vantajoso eu ter morrido. E ele diz no capítulo 3, ele dá uma pista, né? Ele dá uma pista que nasceu à noite. Qual o horário que Jó nasceu? À noite. Ele diz lá no capítulo 3 assim, né? Maldita a noite, em que saíram dizendo por aí, nasceu um menino, é menino. Qual o nome dele? Jó. O pai e a mãe felizes da vida, porque olha só que bonitinho nasceu o Jozinho, chama de carinhosamente aqui, né? Carinhosamente de Jozinho. O pai e a mãe felizes, a parteira feliz, era uma noite. Mas para mim aquela noite não foi boa. E por falar em noite, eu sempre lembro de um episódio. O Daniel nasceu à noite. E eu nunca mais me esqueci. Eu lembro, aliás, todo dia eu lembro disso. O Daniel nasceu às 23h28. Às 11h28 da noite, em 2011. E todos os dias, todo santo dia, se eu tiver acordado nesse horário, eu lembro. Alguém me falou hoje, mas o senhor lembra só no dia do aniversário, né? Em janeiro, né? Não, todo dia. Todo santo dia deu 23h28, eu lembro, nasceu. Quase que já, ele é do dia 7 de janeiro, né? 23h28 é sagrado para eu lembrar. E já tem 14 anos, eu lembro todo dia.
E o Jó está dizendo, o que a noite para mim é uma alegria, para ele ele falou assim, não pode falar, né? Noite maldita. Essa noite em que saíram dizendo por aí que nasceu alguém. Então agora no finalzinho do capítulo 10, voltando, ele diz algo complicado aí nos versículos 20 a 22. Ele fala que, no versículo 21, antes que eu vá para o lugar que eu não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Alguns entendem que Jó não acredita na ressurreição. Que se ele chegar a morrer, acabou. Então, nessa perspectiva, a vida seria da morte à sepultura. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, eu acho que é 15:32, se a nossa vida se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Amanhã morreremos. Se a nossa vida vai do berço à sepultura, não faz sentido. Jó acredita sim na ressurreição. Lá na frente, no capítulo 25, ele vai dizer algo interessante. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim me fará levantar. Então ele está perturbado, ele está amargurado, ele faz perguntas para Deus, mas são perguntas de alguém que tem dificuldade para respirar. Então é sempre bom a gente analisar o contexto aqui. Eu coloquei ali duas observações. Primeira, ele tem razão, a vida é breve mesmo, Salmo 90, já citamos. Segundo, a afirmação que ele faz no versículo 21 pode parecer perigosa, quando ele diz que não voltarei. Ele vai dizer que vai voltar depois, no capítulo 25. E para a gente terminar aqui, eu fiquei pensando, o que isso tem a ver conosco? Quais lições nós podemos aprender desses dois capítulos? Veja só que isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida. Rapidinho para a gente fechar aqui. Aplicação. Isso aqui tem a ver comigo e com você. O que podemos aprender de Jó 9 e 10? Destacamos 4 lições importantes para nós. Primeira, ninguém é justo diante de Deus. É fato. É verdade. Você não é justo. E eu também não. Jó disse, o salmista disse, e Paulo reverbera no Novo Testamento, em Romanos 3, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram e carecem da glória de Deus. Essa é a primeira lição. Ninguém é justo diante de Deus. É por isso que você e eu precisamos recorrer à misericórdia de Deus. Já que eu não sou justo e você também não o é, precisamos recorrer à misericórdia do Senhor. Segunda lição. Essa daqui foi a que mais me chamou a atenção. Até porque tem uma palavra que eu uso sempre aqui. Os presbíteros Moacir, Samuel, Eduardo. Eu sempre uso o tempo todo essa palavra aqui. Vocês já devem ter percebido. A lição é, a nossa percepção pode estar errada. A palavra, às vezes eu brinco assim no conselho, né? Eu vou usar uma palavra, um neologismo aqui, uma palavra nova, inédita. E às vezes está se espalhando essa palavra, percepção. Percepção é a maneira como você vê as coisas. É a maneira que você lê as coisas. Você está sentado aí, está vendo o estudo. Você está tendo uma percepção, boa ou ruim, certa ou errada, equilibrada ou desequilibrada. Você está tendo uma percepção. O fato é que a nossa percepção pode estar errada. E a de Jó estava. Lá em Jó 9, 22, ele diz assim, no final das contas, Deus vai destruir quem é bom e quem é mal. Se ele tivesse certo, não vai ninguém para o inferno, para o céu, aliás, né? Então a percepção de Jó está equivocada. A nossa percepção pode estar errada, muito errada. Ele diz que o íntegro será destruído, o perverso será destruído. Está errado. Vamos dar um desconto para ele, ele não tem Bíblia. Ele não leu a Bíblia.
ele não leu, aliás, ele não sabe que o que ele falou virou texto bíblico, ele não sabe do que o salmista falou, e muito menos do que Paulo falou em Romanos 3. A nossa percepção pode estar errada. Deixa eu dar um exemplo claro. Aliás, tem um detalhe interessante. Essa ideia, basicamente a ideia dos amigos de Jó é assim, como se fosse uma equação matemática. Os amigos de Jó chegam e dizem assim, Jó, é assim, se você fez o bem, você vai ser abençoado. Se você fez o mal, você vai ser amaldiçoado, já era. Usando a linguagem teológica aqui do Evaldo, já era. Não, brincadeira. Então, parece uma equação matemática. Fez o bem, vai ser abençoado. Fez o mal, vai ser amaldiçoado. Nem sempre. Nem sempre é assim. No caso aqui de Jó, essa perspectiva não é verdadeira. Aliás, irmãos, o que os amigos de Jó fazem, a gente vai ver mais para frente, a gente chama de teologia da retribuição. É a teologia da retribuição. Você fez o bem, você é abençoado. Você fez o mal, você é amaldiçoado. Daqui a pouco um deles vai dizer assim, Jó, os seus filhos morreram, sabe por quê? Porque você é mau. Porque você é pecador. Então a nossa percepção pode estar muito equivocada. E tem um detalhe. Essa teologia da retribuição, ela é antiga e atualíssima. A teologia da retribuição esteve em voga nos dias de Jó, nos dias dos discípulos e está em voga hoje. Chama teologia da retribuição. Deixa eu dar um exemplo, sei que a nossa hora está avançada. Veja lá, João 9. Olha, os discípulos de Jesus, eles também acreditam na teologia da retribuição. A equação fez o bem é abençoado, fez o mal é amaldiçoado. Alguém já disse, é simples assim como a vida deve ser. Não é assim. Veja aí, João 9. João 9 é aquele episódio em que Jesus cura um cego. Olha só, a teologia da retribuição estava presente na vida dos discípulos séculos depois de Jó. Portanto, a nossa percepção pode estar muito errada. João 9, 1 a 3, olha aí. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, teologia da retribuição, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Perceberam? Por que esse menino nasceu cego? Por quê? Tem coisa errada aí. Alguém pecou aí. Os pais pecaram, ou ele mesmo pecou, porque se não tivesse pecado, ele teria nascido enxergando de olho verde, não sei, ele teria nascido enxergando, chama-se teologia da retribuição, mas Jesus vai corrigir essa teologia, porque nem sempre ela está correta. Então a pergunta dos discípulos é, quem pecou? Quem? Responde para nós. Os pais dele ou ele mesmo? Porque o normal, se nascer cego, pecado. Olha a resposta de Jesus aí no versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Portanto, a teologia da retribuição é uma furada. E a nossa percepção pode estar muito equivocada. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele nasceu cego para eu curá-lo e para que as pessoas creiam que eu sou o Messias, o Filho de Deus. É só por isso. A cegueira não tem a ver nem com o pecado dele e nem com o pecado dos pais. Número 2, a nossa percepção pode estar muito equivocada. 3, a amargura de alma é muito ruim. A amargura de alma vai fazer você chegar a conclusões assim. Talvez pessoas que morrem, que cometem suicídio, elas o fazem por causa da amargura. A amargura de alma é algo muito ruim. Tira teu ânimo, tua vontade, tua disposição. Eu conheço alguém que tem depressão no nível tão avançado que ela não tem forças para levantar da cama de manhã.
levantar, sair da cama, ir ao banheiro, escovar os dentes, é uma dificuldade gigantesca. Amargura de alma é algo muito ruim. Número 4 e última. A nossa vida pertence ao Senhor. Isso aqui é o mais confortante. Jó, é interessante isso daqui, que mesmo com dificuldade de respirar, ele solta essa pérola. Volte lá para Jó 10. Jó 10, 12. Mesmo com dificuldade de respirar, ele diz algo fantástico, simples. Jó 10, 12. A nossa vida pertence ao Senhor. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Perceberam aí um flash de lucidez. Ele diz que Deus não permitia respirar, mas nesse flash de lucidez ele diz assim: foi o Senhor quem me criou. Foi o Senhor quem me fez. A minha vida pertence ao Senhor, e ele tem, olha só, ele diz, e o Senhor cuida de mim, com um caco na mão. O Senhor cuida de mim. Ah, não dou conta disso aqui não, gente. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Esse lampejo de lucidez, refletido lá do capítulo 1, quando ele diz para a mulher lá, lembra da mulher dele? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Era isso que eu queria passar para vocês. Jó, capítulos 9 e 10, a resposta de Jó à Bildade. Esse é o nosso tema. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Aos amigos, a Cristina quer a foto, a foto dos amigos de Jó. Eu vou providenciar e vou pedir a ajuda dos universitários. O Alex me arruma umas imagens bem legais, viu? Não sei se ele está... depois eu peço para os universitários, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Guaraci. Ah, bem lembrado pela Guaraci, a Guaraci está lembrando, 1 Samuel 1, Ana também orou com amargura de alma, lembra? Ela ora com amargura de alma. E o marido dela falou assim: ô Ana, por que você está chorando? Por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Nossa, esse um poço de sensibilidade. A mulher querendo ser mãe, ela fala assim: para quê? Eu sou melhor. Como que é o nome do marido? Como que é o nome do marido? Eucana. Eucana. E o nome da outra esposa? Penina. Ana, Eucana e Penina, que ficava provocando. O marido fala assim: para que filhos? Se eu sou melhor do que 10 filhos? Para quê? Muito bem, irmãos, vamos orar?